Do público, da audiência, mas todo mundo retomando seus lugares, até para a gente não atrasar o cronograma, que a gente tem o hackathon, depois a gente tem ainda uma palestra sobre inteligência artificial, uma palestra sobre a parte de diversidade, equidade e inclusão, e as palestras motivacionais no final do dia, né? Então, eu queria, antes de mais nada, chamar para o palco, né, os idealizadores e coordenadores, né, da quarta edição do Hackathon, a Denilza Portela e o Márcio Santos aqui para o palco, por favor. Não sei se já estavam aqui, dá uma salva de palmas para eles. Palavras super rápidas, aqui fora de protocolo, vocês que vão coordenar, eu queria agradecer vocês dois, né? Agradecer a comissão como um todo, mas eu acho que vocês dois tomaram a liderança desse projeto, né, o quarto Hackathon. Parece fácil organizar, mas acho que a gente está pelo menos uns 7, 8 meses já, né? Desde debater regulamento, quais seriam os critérios, processo de inscrição e captura das faculdades, depois você monta as comissões, depois você dá efetivamente todo o coaching, depois você vai para o processo lá de avaliação até chegar aqui. Então, aqui a gente vai ver hoje, na verdade, o reflexo, né, de todo esse processo aí que foram nos últimos 8, 9 meses. Mas tem todo um trabalho bastante significativo aí nos bastidores até chegar nesse momento, né? Então, eu queria primeiro agradecer, tanto a Denilza como o Márcio, pela dedicação, agradecer todas as universidades que se cadastraram, né? Aqui a gente vai ter as 5 finalistas, mas tem as outras universidades também que se cadastraram, fizeram parte de todo o processo e de todo o projeto. Obviamente, como qualquer competição, né, você precisa ter aí os vencedores, mas não menos importante, não menos relevantes, aquelas universidades e os projetos também que se inscreveram. Então, tá bom? Sem delongas, o palco é de vocês. Queria só pedir uma salva de palmas aqui ao Márcio e a Denilza pelo processo de coordenação do projeto. Valeu. Obrigado. Obrigada, Sebastião. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui a um dos momentos mais esperados do quarto Hackathon, que é o evento de premiação. Eu sou Denilza Portela, eu sou membro do comitê gestor do Ibracon Jovem, e é um prazer e uma alegria para mim estar aqui para conduzir a entrega da premiação para as 3 instituições de ensino que vão ser as vencedoras desse quarto Hackathon, de 5 grupos que nós vamos estar apresentando os projetos nessa tarde aqui com vocês. Para aqueles, né, para lembrá-los aí, né, o Hackathon do Ibracon, ele é um espaço que conecta inovação, tecnologia, criatividade com o futuro da auditoria independente. Obrigado, Denilza. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Márcio Santos, meu 4º ano aqui, né? Acho que a gente tem evoluído com o Hackathon. Eu sou líder do GT de Inovação e Tecnologia aqui do Ibracon, também sou sócio de auditoria, e junto com a Denilza, nós vamos conduzir esse 4º Hackathon. Bom, ao longo desses últimos meses, a gente teve um tempo desafiador aqui, né, para pensar em soluções, como que a gente ia trazer novas ideias e perspectivas, né, para os desafios que a profissão vem enfrentando. Acho que todo mundo sabe, todo mundo ouve, todo mundo entende que a profissão está se transformando, que o AI vai tomar conta de tudo, né, que a gente precisa se reposicionar com qualidade, com tecnologia, com centralização. E o desafio de hoje, né, o business case que nós trouxemos para as universidades é falar sobre AI, né, como utilizar de forma ética a inteligência artificial na execução de procedimentos de auditoria. E dentro disso, elas tinham 2 opções: como aplicar isso na sua auditoria, né, para validar as tecnologias das empresas, ou como aplicar isso nos procedimentos de auditoria. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa jornada, para vocês saberem como que foi todo esse processo preparatório. Bom, abrindo a discussão, é o seguinte: o World Economic Forum de 2025, ele chegou numa conclusão com várias análises, também com projeção de AI, então pode ter um bias aqui. 85 milhões de empregos, eles vão ser eliminados, né, pela automação nos próximos anos. Isso já está acontecendo, vocês já sabem disso, a gente tem visto isso no dia a dia. Por outro lado, a parte boa, a notícia boa é que 97 milhões de novos empregos vão ser criados para profissões
ou assuntos correlatos de profissões que ainda não existem hoje, né? 44% dos skills que nós temos hoje, eles vão ser totalmente obsoletos e irrelevantes em 5 anos. Ou seja, muito provavelmente, coisas que nós fazemos, do jeito que nós fazemos, elas vão deixar de ter relevância. Porém, coisas que nós vamos ter que fazer em detrimento, como resultado da tecnologia, da mudança dos negócios, a gente vai ter que aprender. Tá? A tecnologia, ela acelerou, né? O advento da AI acelerou 10 vezes mais rápido a mudança tecnológica do que em outras eras, do que na era da internet, do que nas revoluções industriais, do que no surgimento dos computadores, em qualquer outra época histórica, né? Então, a pergunta aqui, a questão que fica para a gente é, né, não é se vai mudar, né, é quando, e se você está pronto para quando essa mudança acontecer. Ela já está acontecendo. Tá? E mais um dado aqui, só para a gente esquentar a nossa conversa. Em 2015, a AI era assunto de laboratório. Então, 2015 era laboratório, quem fazia isso era pesquisador, eu não tinha nada a ver com isso, auditor não tinha nada a ver com isso, médico não tinha nada a ver com isso, ninguém tinha nada a ver com isso. Era coisa de pesquisador que estava dentro do laboratório, né? Não se falava nisso fora do laboratório. 2015 foi anteontem, né? 2015 faz pouquíssimo tempo. De 2018 para 2020, né, começaram, né, OpenAI, entre várias outras, mas aqui é o exemplo do GPT-1 e o GPT-3, eles surgiram nesse período. E aí começou uma discussão, né, o buzzword, que é aquelas palavras que todo mundo repete, mas não sabe necessariamente o que é, falando de AI, falando de tecnologia, falando de GPT, entre outras tecnologias que apareceram depois, Copilot, Gemini, entre vários outros. Em 2022, o ChatGPT, ele atingiu 1 milhão de usuários, né, em apenas 5 dias. Historicamente, a gente falava quanto que o Facebook demorou para atingir 1 milhão de usuários, quanto que qualquer outra plataforma de streaming demorou para atingir 1 milhão de usuários, quanto outras tecnologias demoraram. Demorou 5 dias, já tinha 1 milhão de usuários. Aquilo gerou um furor no mercado, na economia. O que é esse GPT? O que ele vai fazer nos nossos negócios? Em 23, a palavra IA, a tecnologia IA, ela faz o seguinte, ela entra na estratégia das 500 maiores empresas da revista Fortune. Ou seja, as 500 maiores empresas do mundo falavam o seguinte, eu vou ter AI na minha estratégia de negócio. Se eu não tiver AI na minha estratégia de negócio, como sendo as empresas líderes do mercado, eu não vou ter o que fazer e nem sobreviver, né? Em 2025, esse foi ontem mesmo, os agentes autônomos e AI multimodal se tornou um pré-requisito. Isso acontece hoje nos escritórios de contabilidade, isso acontece hoje nas empresas de auditoria, isso acontece hoje nos nossos clientes de forma ampla e cada vez mais exponencial. Então, de 2015 a 2026, que é o ano que nós estamos agora, é chamado de a era da aceleração da AI. É quando a AI deixa de ser aquela palavra de laboratório e ela toma o mercado, né, de forma ampla e consistente para determinar como vai ser o caminho dos negócios no futuro. Então, quando a gente vai para o próximo slide aqui, a gente trouxe para o desafio para o nosso pessoal de falar exatamente disso que eu acabei de mostrar para vocês. Como utilizar de forma ética e responsável a AI na execução de auditoria. Esse é o tema número 1. Tá? E o tema número 2 é a auditoria de empresas que utilizam inteligência artificial em seu processo. Então, o primeiro é como eu coloco ela no meu processo, né, usar a AI de forma ética e responsável dentro das empresas de tecnologia, como a minha ferramenta de tecnologia eu consigo usar ela de forma ética e responsável. E o segundo é como eu audito os meus clientes, né, que têm AI nos seus processos. São 2 vertentes da inteligência artificial. Como o Sebastião comentou rapidamente aqui, esse processo não começou em poucos meses, ele começou há muito tempo, né? A gente vem evoluindo com todos os participantes, fazendo a triagem, né? Colocando as universidades. O processo todo de inscrição começou mais lá para trás ainda, durante 25. Sempre que a gente termina um ano, a gente começa o outro. Aí, sim, em fevereiro, a gente fez o kickoff com as 9 instituições de ensino superior,
que são participantes. Esse ano, as selecionadas, elas triaram aí o Brasil todo, né? São Paulo, Minas, né? A gente teve o Ceará, o Rio, vários lugares do Brasil aqui. A gente colocou as aulas magnas, que são aulas que tinham um grande propósito, era ensinar o pessoal a entender um pouco sobre o que eles iam discorrer. Uma grande parte do pessoal que está participando com a gente, ou eles eram de contábeis, ou eles eram de outras profissões correlatas, e alguns de tecnologia. Então, algumas equipes nem tinham pessoas de tecnologia. Então, ou eles precisavam aprender em AI, ou eles precisavam aprender de contabilidade e auditoria. Então, foi um grande desafio para eles e um grande aprendizado, e para a gente também. Então, nós tivemos essas 4 aulas magnas. Entre abril e maio, nós demos 45 horas de mentoria para as instituições de ensino. Essa daqui é a 4ª edição, eu estou passando aqui para a Denilze. Vamos lá, Denilze. Obrigada, Márcia, por compartilhar um pouquinho da história do Hackathon e da transformação digital que está vindo aí com a IA. Mas chegou o nosso grande momento e nós vamos conhecer aqui as equipes finalistas de todo esse processo aí e os projetos que se destacaram nessa 4ª edição do Hackathon. Mas, antes disso, queria convidar aqui, a gente quer apresentar e trazer ao nosso palco a nossa comissão julgadora, que vai ter uma missão muito importante hoje, que é estar nos ajudando a avaliar e escolher os 3 vencedores dessa 4ª edição do Hackathon. Por favor. Carlos Henrique. Ele vai cuidar da nossa perspectiva sobre o ponto de vista de regulação e governança institucional. Seja bem-vindo, Carlos. A Natália Dávila, ela é CEO e fundadora da MAAI, Soluções Tecnológicas, e traz a perspectiva do ponto de vista de transformação digital. O Rodrigo Oliva, ele é sócio de auditoria e compartilha sua experiência do ponto de vista de ambiente de firma de auditoria de menor porte, as pequenas e médias, como a gente já conhece aqui, que faz parte do nosso grupo. A Yanomami Luz. A Yanomami já esteve com a gente no ano passado. Ela é CEO e fundadora da Luz AI Solutions. Ela traz a perspectiva do ponto de vista de inovação, novos negócios e novos projetos. Serão todos muito bem-vindos, pessoal. Bom, a comissão, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado novamente aí por terem aceitado esse desafio de estar aqui conosco nesse momento. Vou pedir aqui, o pessoal já deu uma salva de palmas, mas uma salva de palmas aí mais forte para a nossa comissão julgadora. E aqui só relembrando, né, que o Hackathon mostrou esse ano, mais uma vez, toda a força das novas gerações e o potencial que a academia tem para contribuir com o futuro da auditoria e da contabilidade. Como o Sebastião comentou, nós tivemos a participação de diversas instituições de ensino superior, foram ao todo 10, com projetos super criativos, inovadores, com alto nível técnico, que com certeza vai tornar a vida aqui dos nossos, da nossa comissão um pouco mais complexa, né, Márcio? Sim, sim, é bom. Como você comentou, não foi nada fácil escolher esses 5 finalistas. A gente teve todo um processo de curadoria para triar, entender quem a gente deixava, quem a gente realmente seguia com o processo. Então, de antemão, agradecer a todo mundo que participou. No ano que vem, a gente conta com vocês de novo. As ideias apresentadas, elas trouxeram soluções muito consistentes, que elas mostram como a tecnologia, e além da tecnologia, porque ela sozinha não vai resolver o nosso problema, uma visão estratégica de inovação de negócios, ela pode mudar o panorama da auditoria independente. Mas, entre todos os projetos inscritos, apenas 5 que vão subir ao palco agora, elas foram selecionadas para estar aqui hoje com a gente, dentro da 4ª edição do Hackathon, e está na mão de vocês e dessa banca decidir quem são os 3 finalistas e o grande ganhador da tarde, tá bom? Bom, e agora, acho que como o Márcio já comentou, né, a responsabilidade pela escolha desses, dos 3 vencedores no final vai estar com a nossa banca e também com vocês que estão aqui assistindo a nossa palestra, né? Tanto quem está online quanto quem está presencial. Com certeza. Então, quem tiver presencial, votem. Quem tiver online também, a comissão vai votar junto com todos vocês. Bom, chegou a hora de conhecer os finalistas do nosso 4º Hackathon do Ebracon. Parabéns a todos que chegaram aqui. Vamos chamar eles, ou Denise?
Bora? Bora. Bom, e enquanto as instituições de ensino vão apresentar os projetos deles, eu acho que a gente comentou que todos vocês podem votar, tá? Para participar da votação é super fácil e, pessoal, a gente realmente precisa da participação de vocês. Vocês podem acessar tanto pelo aplicativo, vocês vão lá na homepage do evento, acredito que todo mundo que está aqui está com o app baixado, vai na votação Hackathon, ou vocês podem ir pelo QR Code que está aqui aparecendo no cantinho do telão, tá? O QR Code vai permanecer ao longo das votações e, à medida que cada um dos grupos for se apresentando, vocês já podem ir lá votando em cada um deles, tá bom? Bom, agora a gente vai chamar um a um, né, para se apresentar. Cada equipe vai ter 5 minutos para fazer a sua apresentação, ou o seu pitch, ou a apresentação com o pitch. Então, vocês têm 5 minutos limitado a isso para poder fazer a sua apresentação. A gente vai começar chamando aqui a Universidade de Fortaleza. Por favor, subam ao palco e recebam os aplausos da nossa plateia. Parabéns, boa sorte. Alô, alô? 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 Estão me ouvindo? Alô, alô, todo mundo bem? Beleza? Alô, som? Oi? Tá todo mundo me ouvindo? Perfeito. Pode começar. Pode? Tá, começando em 3, 2, 1. Boa tarde. Você aí, na plateia, 30, 20, 15 anos de experiência com a auditoria, e aí você recebe o desafio, auditar os processos de IA de uma empresa. E aí você olha aqueles documentos, poxa, bate uma saudade de um balanço patrimonial, de uma DRE, documentos estranhos. E aí você pensa, quem pode me ajudar nisso? O meu estagiário, o meu analista júnior, o cara que come e janta e faz tudo com o chat GPT e afins. E aí ele recebe o desafio, ele olha, nada. E aí na outra semana, uma outra empresa, o mesmo desafio. E aí, nada. Vocês pensam, poxa, quem pode ajudar a gente? Com certeza, o engenheiro de IA, o engenheiro de machine learning, o cientista de dados que ele fez aquilo ali, ele vai saber auditar a empresa. Ele vai saber, com plena certeza, dizer para a gente, explicar aquela IA. E pasmem, ele não sabe explicar aquela caixa preta. Mas está todo mundo surfando no hype da IA, Nicolas. Por quê? Luan, é simples. O custo de oportunidade desse mercado pode chegar até 3 trilhões de dólares. E isso só em 2026, beleza? E esse número representa até 50% a mais em comparação ao ano passado. Mas, cara, sabe o que me preocupa? Quando isso aqui acontece. Quando a IA vem primeiro e os controles vêm depois. Como um auditor pode auditar vários zeros e vários uns? Ou melhor ainda, como auditar a IA se nem mesmo a galera da TI sabe o que fazer com isso? Certo? Mas pensando aqui, eu acho que tem alguém que consegue ajudar a gente com isso. E tem sim, Nicolas. E a própria IA. Então, daquele mercado de 3 trilhões que a gente mostrou, 50% deles, segundo a Gartner, em 2028, vão usar alguma IA como juiz. É a própria IA ajudando a explicar a IA e as decisões do que ela faz. Então, pelo menos cada um deles vai ter uma IA disso. E é se aproveitando disso que a gente criou o Audit AI Cloud, a ferramenta que é o melhor amigo do auditor na hora de auditar os processos de IA das empresas. Nicolas, mostra aí para a gente o que é que o auditor tem que fazer na nossa plataforma. Luan, simples. Assim como qualquer outro trabalho de auditoria, assim que o auditor receber os documentos relevantes, relatórios financeiros ou não financeiros, ele sobe na nossa base de conhecimento, assim a nossa plataforma vai processar, organizar e assim entender os processos de IA daquela empresa e até os documentos tradicionais de auditoria que a gente já conhece. Não, perfeito demais. Então, agora que a gente sabe o que é auditoria tradicional, o que é processo de IA, o que é que ele faz, a gente pode entender quais são os leques daqueles documentos. Porque, como eu falei, nem quem faz, nem os programadores, nem os cientistas de dados, engenheiros de IA, eles sabem quais documentos. Não existe um padrão, não existe um DRE, não existe um balanço patrimonial. Então, a gente consegue ver naquilo que ele proveu para a gente quais são os gaps. E tem uma outra coisa que a gente gosta também, eu sei que o auditor gosta, que é a topologia de risco. Então, a gente tem também a visão disso,
que aqueles documentos trazem para a gente. O grafo de processos, o grafo de risco, como que ele funciona. E aí, dado tudo isso, a gente ainda tem uma visão final, que é justamente a visão agregada desse processo, que é o inventário. Então, dado tudo aquilo que a gente extraiu, os riscos, o grafo, a topologia, tudo, enfim, a gente entende, poxa, o que está faltando? O que aquele processo tem a mais ou tem a menos de IA? O que aquela empresa tem de transparente? O que aquilo está me explicando para o auditor? E aí, o melhor de tudo, isso a gente consegue gerar relatórios para o auditor e todas essas fontes de dados, todos esses documentos, a interação, a explicabilidade, todos sendo acessíveis na palma da sua mão e a qualquer momento. A sua auditoria, o tempo todo, você interagindo, sabendo o que são aqueles processos de IA. E aí uma coisa bem legal, poxa, eu sou um auditor, eu gostei daquela IA, eu quero entender um pouco mais daquela empresa, mas eu não sei como me conectar, não sei como usar, é muito complexo, é muito técnico. Então, desde o dia zero, a gente tem um teste guiado, um gêmeo digital que ajuda o próprio auditor a como fazer, a como ir testando justamente aquele processo de IA. Então, ele entender, ele vai interagir aquilo e o melhor, personalizável. Então, desde o dia zero, ele entende a gente entende a preferência do auditor e a gente tem um agente que ele se auto-otimiza, ou seja, ele é personalizável para cada um dos auditores que estão fazendo aqui, para cada uma das próprias auditorias dos processos de IA e fazendo isso de uma forma que ele se auto-melhora, coisa que tenho certeza que nenhum grupo que vai mostrar aqui, eles vão fazer. A gente, desde o dia zero, o Audit AI Cloud, ele já mostra isso. A ferramenta que vai ser o melhor amigo do auditor na hora de auditar os processos de IA das empresas. Obrigado. Bom, obrigado pela apresentação, meninos. Estamos esquentando os motores aqui, daqui a pouco isso vai pegar fogo, né? A concorrência vai subir no palco, hein? Queria passar para a comissão julgadora. Por conta do tempo, a gente tem 3 minutinhos para pergunta, para resposta, para dar tempo de acomodar todo mundo, então, gente. Então, mãe. Boa tarde a todos. Parabéns, meninos, pelo projeto. Achei incrível isso de aproximar o auditor que não tem experiência em utilizar a inteligência artificial, democratizar o próprio uso. Isso é incrível. Parabéns. Tenho somente uma dúvida. 2, na verdade. Qual LLM vocês estão usando por trás? E, por exemplo, quando mais de uma LLM, mais de um modelo de IA, chega a uma conclusão sobre esse conjunto de evidências, como que isso é apresentado para o auditor? Como que é essa parte da auditoria, do controle, sendo que dois modelos podem conflitar? Como é que isso é apresentado lá dentro da plataforma para o auditor? Obrigada. De nada. O que a gente testou tanto com o modelo aberto quanto com modelos fechados, tá? Então, assim, o resultado do que a gente fez por baixo dos panos ele foi bem próximo. A gente usou, enfim, várias IAs como juiz e tudo mais. Então, assim, o foco foi justamente em criar o conjunto por completo e dizer. E quando elas discordam, a gente tem também meio que imagina que um comitê de IA que decide para onde é que ele vai. Então, assim, o auditor ele tem várias visões para entender ali. A gente fez várias flags e tal, até para ficar mais didático. Então, o auditor entender, aqui está vermelho. Por que isso está vermelho? Então, para ele entender o porquê. E justamente isso deriva, querendo ou não, do raciocínio interno das IAs, das LLMs conversando, mas foi algo que a gente, desde o começo, a gente tentou testar justamente com vários, para a gente não ficar preso. E também é algo da nossa proposta, enfim, tem no projeto, que a gente não se prende a modelo fechado, a gente usa também modelo aberto, para que, eu tenho uma empresa que eu tenho um servidor, eu tenho placa de vídeo, a gente sabe, sei lá, Big Four, por exemplo, eu posso colocar lá e usar meu próprio servidor. A gente não queria dar nenhum lock-in em nenhum momento. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigado. Achei o tema desafiador e gostei que vocês pegaram algo tão desafiador assim para fazer. E eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação à proteção de dados. Quando a gente está entrando em processos externos, a gente pode se deparar com uma série de dados e como que vocês pretendem proteger isso, visto que ele vai acessar diversas empresas e diversos processos diferentes. E a segunda pergunta é como tornar isso escalável sem que a IA fique o tempo todo fazendo requisições e a gente consiga ter uma otimização em relação a esse processo de requisições e sustentar esse negócio a longo prazo. Perfeito, obrigado pela pergunta. Eu sou engenheiro de dados, então isso já foi uma coisa que eu discutia com o grupo desde o começo,
que era justamente, poxa, a gente precisa ter essa privacidade. Então, a questão até, inclusive, de, poxa, a gente disponibilizar algo, ter algo, fazer um produto que as empresas elas possam auto-hospedar, caso elas queiram, ter um servidor e afins, ter isso, e também alguma camada por baixo dos panos do próprio banco de dados. Então, é algo que a gente não pode expor. Na verdade, ele tem que ser individualizado. Ele tem, assim, até num termo mais técnico, ele tem que ser multi-tenant, né? E a segunda pergunta foi sobre a escalabilidade. A escalabilidade, como até respondi na primeira pergunta, a gente usa o Ensemble, né? Então a gente vai usando vários multi-agentes. A ideia da gente mesclar, por exemplo, um modelo da OpenAI, que a gente sabe que é fechado, cloud e afins, com modelos abertos, isso traz algo para a gente. Porque, por exemplo, eu posso até ter um servidor, posso ter alguma coisa, mas eu tenho um certo limite, um limite de placa de vídeo e afins, mas eu posso passar isso para algo a mais. Então, é algo que a gente deixa lá a cargo. Olha, se você vai comprar nossa licença, vai colocar e tem disponibilidade, tem placa de vídeo, utiliza a tua infraestrutura, não tem nenhum problema. Mas, se você quiser, inclusive, para não ficar... Pode usar, coloca a sua chave de API, coloca afins, é algo super tranquilo, super técnico, e aí você escala. Então, a gente não prende ninguém por hardware e não prende ninguém por, sei lá, dinheiro, ou então ou dando algum limite, ou gerando até mesmo um lock-in. Gente, muito obrigado. Agradeço aqui a Universidade de Fortaleza pela excelente apresentação. Obrigado. Lembrando aqui que todos vocês, tanto online quanto presencial, vão votando, né? Os nossos códigos estão aqui nas laterais, vão pelo app. E aqui nós já vamos seguindo com a apresentação dos nossos próximos finalistas. E agora eu chamo os representantes da Trevisan Escola de Negócios. Olá, tudo bom? Prazer. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Márcio? 5 minutos, pessoal. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Alô? Podemos? Boa tarde, meu nome é Gabriel Brandi, represento a Trevisan nesse 4º hackathon do Ibracon. Ao meu lado, José Carlos. E a ideia proposta aqui é trazer algo inovador com o uso ético e responsável da inteligência artificial para uso no programa de auditoria. E eu começo com um desafio. Quanto tempo de vocês foi gasto na última auditoria formatando papéis de trabalho, organizando evidências e buscando informações dispersas em diretórios e e-mails? Boa tarde, pessoal. Em empresas de pequeno e médio porte, o maior tempo do auditor é gasto com atividades operacionais. Quando recuperamos esse tempo, a auditoria muda de patamar. E é exatamente isso que o Tivar vai te mostrar. Vamos apresentar agora um vídeo da plataforma operando. Pode soltar o... São 23h47. Um auditor está verificando manualmente 200 documentos de evidência, abrindo PDF por PDF, cruzando informação com regulação do Bacen de 3 anos atrás, que ele nem sabe que foi atualizada. Isso não é ficção. É o dia a dia de milhares de profissionais de auditoria no Brasil. Tempo desperdiçado, risco escondido e uma regulação que nunca para de mudar. Nós fizemos uma pergunta diferente. E se a inteligência artificial fizesse o trabalho pesado e o auditor fizesse o que só ele sabe fazer? Tvisor, a primeira plataforma de auditoria corporativa com inteligência artificial integrada, desenvolvida para eliminar o trabalho braçal e ampliar a precisão do auditor. Imagine descrever o engagement em uma frase e a IA devolver o plano completo. Escopo, framework, riscos e controles sugeridos. Em segundos, o auditor sai do zero para um plano de trabalho definido. Mas planejar não basta. O auditor precisa enxergar o terreno. São 22 fontes monitoradas continuamente. Bacen, CVM, CFC, Ibracon e FRS, entre outros. O radar normativo captura, classifica e pontua cada publicação e entrega o impacto pronto. Da inteligência regulatória para a execução no campo, a gestão de solicitações estrutura cada pedido, controla cada status e recebe cada evidência com pré-análise da IA. O auditor sabe o que falta e o que já está pronto. A gestão de solicitações abre a execução, mas o valor real está no conjunto.
Horas viram segundos. 68% menos retrabalho. Rastreabilidade total. Por trás, uma arquitetura que protege cada dado. IA privada, banco isolado, cloud auditável. E os módulos seguem: automatizar elaboração de walkthrough, testes, transcrever reuniões e elaboração de relatório. Tudo em um só ambiente. Mas há algo que nunca para. Enquanto cada módulo entrega seu trabalho, o radar do cliente vigia continuamente clientes, contrapartes e beneficiários finais, varrendo sancionatórias, diários oficiais, mídias adversas e processos. Cada evento chega classificado com score de risco e área responsável. O que você viu é só uma parte. O T-Visor está no ar em produção com dados reais. Não automatizamos a auditoria. Potencializamos o auditor. O que foi apresentado... Obrigado. O que foi apresentado não é um protótipo. É uma plataforma viva em ambiente produtivo, desenvolvida pensada em empresas de auditoria. Ela segue todas as normas internacionais e nacionais. Toda análise realizada é rastreável, toda evidência possui trilha de auditoria, toda informação é registrada e possui um log de integridade. A ideia do T-Visor não é substituir o auditor, é aumentar e potencializar o tempo para que ele utilize com a análise das evidências e do programa de trabalho. Só imagine duas auditorias ao mesmo tempo. A primeira são o T-Visor. Atividades operacionais complexas, evidências dispersas e um retrabalho constante do auditor. Agora, na segunda, com o T-Visor. Horas envolvidas no projeto, a qualidade da auditoria melhor e um ganho potencial de análise que demoravam horas, agora em segundos. Aqui nós não estamos falando só de produtividade. Estamos falando do auditor utilizar o tempo com o que realmente importa. Auditar, qualidade da auditoria e o julgamento profissional. A plataforma já está em ambiente produtivo, pronta para ser escalável. Em um modelo de contratação SaaS, onde dados são segregados e respeitando todo o sigilo do auditor, do profissional, desde sua captação da informação até o exporte final para um relatório. Obrigado. Cadastrem-se no radar normativo. Obrigada, pessoal. Parabéns pela apresentação, pelo projeto, e a gente passa agora para a comissão julgadora fazer as perguntas. Lembrando, gente, 3 minutos para perguntas e respostas. Primeiramente, parabéns pelo trabalho apresentado. Eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão de valores envolvidos, de quanto que vocês entendem que seria a solução para as firmas de auditoria. Se isso depende da quantidade de clientes, escalabilidade da firma, como que vocês estão pensando nessa parte de valores, né, da manutenção do sistema? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Nós temos um custo de manutenção dessa ferramenta, que isso é incorporado na nossa empresa, seria na nossa empresa. E a gente tem planos que fornecemos para as empresas. Temos um plano mais básico, que é até 5 usuários. Temos um plano mais estruturado, que é acima de 5 usuários. E temos um outro plano que é customizado, dependendo da quantidade de uso da IA por API que nós temos. E o break-even desse processo ele acaba sendo atingido a partir de um segundo cliente, dependendo do tipo de modelo de contratação, mas quando eu sigo para um pacote professional, que é um dos que a gente oferece, eu já tenho ali o meu custo já equilibrado. Obrigado. Meninos, parabéns, muito maduro o projeto de vocês, no pouco tempo que vocês tiveram. Minha dúvida é, se OpenAI, Cloud, Anthropic, as grandes Big Techs, mudarem significativamente o seu tipo de modelo, como que vocês garantem a consistência dos dados? Quais mecanismos vocês têm para garantir a confiabilidade dessa auditoria? Hoje, a arquitetura da utilização da chave API, eu utilizo como chave primária a chave do GPT e como secundária e contingência da Anthropic. Imagina que a OpenAI parou de funcionar uma chave API, eu subo automaticamente a minha da Anthropic. E uma informação relevante é que cada tenant, cada organização possui a sua API exclusiva. Então, por exemplo, eu tenho a organização A, os dados trafegam numa API específica e de uso exclusivo desta tenant, e eu tenho uma outra entidade que participa também do T-Visor, que também segue de forma independente com uma API totalmente isolada para processamento de dados.
Bom, parabéns pela apresentação, muito legal, um tema relevante também, um problema acho que de várias áreas, não só da auditoria. Minha pergunta é em relação à alucinação. A gente sabe que essas IAs que são de mercado, elas podem alucinar e a gente tem que estar o tempo todo observando como elas se comportam. Como que vocês lidam com isso dentro da plataforma, uma vez que ela faz essa pré-análise para vocês? Essa questão é importante. A ideia do T-Visor não é substituir o auditor. Então, todo produto gerado no T-Visor, ele necessariamente precisa de uma revisão independente. Quem revisa papel de trabalho aqui, de auditores, às vezes eu pego um papel de trabalho, quando eu abro, eu acho que o auditor alucinou naquela análise. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, tudo precisa ser revisado. Tudo precisa ser revisado. Bom, gente, obrigado. Parabéns pela apresentação, pessoal. Muito legal. Obrigado, boa sorte. Pessoal, só relembrando, continuem votando, a votação fica aberta até a última apresentação, tá bom? E o voto pode ser pelo QR Code, online, quem está online também, então continuem votando. Eu queria chamar agora aqui no palco o representante, a representante, né, só tem a Renata, que vai representar a Universidade Federal da Bahia. Uma salva de palmas para ela, por favor. E junto com ela vai ter uma pessoa sendo transmitida. Tudo bem? Tudo bom. Tem um outro amigo que vai falar online com ela. Por favor, se você quiser apresentar a sua equipe, fica à vontade, 5 minutos para você. Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Renata Brito e acompanhe comigo esses dados. Mais de 52 bilhões de rombo financeiro e mais de 2,5 bilhões de desvios sonegados em notas fiscais. Essas foram algumas das irregularidades constatadas na Operação Lava Jato. E a pergunta que fica é, até quando tantas irregularidades contábeis ainda passarão despercebidas? Por isso, reunimos uma equipe multidisciplinar, diretamente da Universidade Federal da Bahia, para trazer uma resposta clara. Desvios não passarão. Apresentamos para vocês o Audit Twins AI, um sistema multiagente baseado no Digital Twins, ou seja, gêmeo digital, uma tecnologia que traz uma verdade virtual e dinâmica de um conhecimento real da companhia, baseado no recálculo do POC, cut-off digital e teste de verossimilhança de preços e que pode ser replicável em várias companhias que têm um POC no seu procedimento, como estaleiros naval, indústria da mineração, agroindústria e a construção civil, que foi nosso primeiro modelo aplicado. Basicamente, o Audit Twins possui 3 módulos, o de entrada, de análise e saída. No módulo de entrada, tem-se o cruzamento entre dados internos da companhia, os dados externos da área, que são fixados e gerais, e o nosso banco de dados, que é retroalimentado. Já no módulo de análise, o auditor ele vai ter o panorama de todas as detecções, segundo uma visão da evolução física da obra ou do trabalho, também uma visão da evolução cronológica e, além disso, dashboards dinâmicos. E no módulo de saída vai ter um recap de todas as análises atribuídas por nossas AIs e também o auditor pode entrar com Human in the Loop, em que ele dá o veredito e seu parecer final. Tudo isso é possível graças à força-tarefa dos nossos 5 agentes, o de verossimilhança física, paridade de mercado, reconciliação contábil, simetria, inteligência e valor de nexo. E a nossa solução Audit Twins AI, ela é revolucionária, porque traz automação na entrada, profundidade na análise e confiança no parecer. E fizemos uma análise da concorrência. E o que eles têm, nós possuímos. E o que eles não possuem, nós garantimos por meio do nosso dossiê rastreável e de nossa evolução multiagente AI. Nosso tamanho de mercado estimado é do macro 4,8 bilhões e no nível mínimo associado 82 milhões. Para acessar essa plataforma de ponta, apenas é necessário um investimento inicial de 40 mil para o setup e adesão no primeiro mês e apenas 3.200 para manutenção mensal.
Quanto aos nossos próximos passos, queremos, em até dezembro de 2026, ter uma operação autônoma e, no primeiro semestre de 2027, escalar para todo o Brasil. Esse é o Audit Twins AI. Escaneie esse QR Code para testar nossa solução e agora veja como tudo ocorre na prática. Pode rodar o vídeo, por favor. Não, tem um vídeo a ser passado. Acho que tem algum problema com o vídeo aqui. Tecnologia, gente, tecnologia. Vamos lá. Acho que agora vai. Já vai, gente. É óbvio que num painel de tecnologia a gente tinha que ter um detalhe com a nossa tecnologia, né? Já vai rodar. Não está rodando? Pessoal, acho que o pessoal está com algum problema técnico para rodar o vídeo. Enquanto isso, vamos fazer as perguntas. E aí, se a gente conseguir rodar, a gente volta. Senão, a Renata ganha esse minutinho ali para poder mostrar. Pode ser? Incrível. Achei que a proposta de mercado está muito clara. Roadmap de entrega, modelo de negócio, vocês pensaram realmente em tudo. Só me preocupa um ponto, aquela barreira de entrada do início, a forma de viabilização para o mercado, então um custo ele não é baixo. Se vocês pensam em algo, um MVP, que já entregaria um valor, e essa barreira de entrada seria um pouco menor, para que chegue a mais pessoas, a mais negócios. Ou, se não, vocês pensaram, meu nicho é esse e vai ser isso, daqui para frente é só subir. Como que vocês pensaram em entregar um MVP para viabilizar? E um outro ponto também que me preocupa um pouco é talvez essa dependência de várias IaaS, várias tecnologias. Talvez seja por isso que o custo seja mais alto. Como que vocês pensam em fazer um MVP, se já pensaram nisso, para poder viabilizar e diminuir esse custo da barreira de entrada? Tá claro. Primeiramente, em relação ao MVP, a gente parte de um protótipo, mas que tem total potencial de ser aplicado, tanto que nossa primeira vertente foi baseada na Constituição Civil, que traz o POC na sua forma de operar. E, de fato, a gente associa com APIs externas, que são o exemplo da Constituição, o SINAP e o CUB, e pode ser replicado. Essa é a ideia de startup, que pode ser replicado para outros modelos de negócio. Então, a gente traz isso no MVP, essa capacidade de replicar, e, por isso, a gente pensa nesse valor que, diante de uma tecnologia de ponta, ela causa, sim, um efeito de trazer retorno, porque imagine uma auditoria que tenha milhões e que tire 1% daquilo, em questão de um ano, vai ter rapidamente esse retorno em relação à nossa plataforma. E, condicionado às AIs, a gente atribui, porque o treinamento vai ficar mais específico e direcionado para cada atuação do agente. É diferente, por exemplo, de ter um Excel operando que vai entregar uma resposta bem demorada e talvez não atue com tanta profundidade como a gente propõe. Por isso, os nossos agentes são treinados e direcionados para cada vertente. Só para avisar, a gente está baixando o vídeo para tentar passar, mas pode fazer as perguntas enquanto a gente consegue resolver aqui esse probleminha. Bom, primeiro, parabenizar vocês pelo estudo de mercado e a estruturação de como entender como esse produto pode entrar no mercado. Acho que o time se destacou bastante por isso, mas reforço os pontos que a Yanomami trouxe em relação à barreira de entrada. Toda vez que um produto ele vai entrar no mercado, ele precisa gerar confiança. E a gente sabe que as IAs, mesmo os agentes, é um assunto novo. Como que vocês entendem que vocês podem achar uma oportunidade para gerar confiança, para que o investimento ele seja refletido com esse retorno que você trouxe? Obrigada pela pergunta. Gabriel, fica à vontade. Boa tarde, estão conseguindo me ouvir bem aí? Sim. Sim.
Boa tarde, pessoal. Sou o Gabriel, vou ajudar a responder as perguntas. Então, a nossa plataforma, né, AuditWins, ela reúne auditoria, contabilidade, engenharia, análise de contratos. Então, foram necessários conhecimentos, né, e áreas diferentes para poder estruturar esses agentes e definir esses cruzamentos de evidências. Então, o que a gente busca, na verdade, é trazer a confiança como um fator fundamental aqui nesse mercado, né? A gente sabe que a auditoria é uma atividade que é baseada na credibilidade. Então, nosso foco não é apenas desenvolver tecnologia, construir uma solução rastreável, mas trazer transparência e alinhada às práticas da profissão que a gente está respondendo aqui. Então, essa combinação entre o conhecimento especializado e a arquitetura da solução e a confiança no mercado é o que vem criar a nossa principal barreira de entrada, né? É trazer essa confiança alinhada a essa transparência mesmo. Obrigada ao time aí pela participação. Infelizmente teve esse problema técnico, mas a gente está baixando o vídeo deles e a gente vai passar ele depois, tá, Renata? Então, vocês vão... ele vai estar passando aqui, a gente só vai continuar com os próximos agora para não atrasar o evento. Mas obrigada, gente. Pessoal, Boa tarde. obrigada, comissão técnica. Reforço aí, pessoal, para votar pelo app ou pelo QR Code, né? De repente segura o voto deles aqui, porque ainda tem um pedacinho da apresentação deles que vai vir na sequência. Denilson, está Oi? preparado? Está preparado? Então, Conseguimos boa. o vídeo? Bora. Então, vamos rodar o vídeo. Vídeo na caixa aí, gente. Conheça o AuditWins AI, a sua plataforma digital de auditoria forense. Após realizar o cadastro, o usuário é recebido por um onboarding apresentando as funcionalidades da ferramenta, que também conta com chatbot integrado, oferecendo todo o suporte e orientações necessários. Tudo começa no módulo de entrada com a criação do dossiê. Nas etapas de identificação e detalhes, são inseridos os dados sobre a organização. Em seguida, na aba de documentos internos, a documentação auditada pode ser carregada. Os dados são cruzados com as APIs do Sinap e do CUB na aba de documentos externos. São bases públicas de referência de custos da construção civil, usadas para validar valores e identificar desvios. Na aba Tipologia, é definida a categoria do empreendimento em questão. Aqui, são consideradas outras fontes de dados, com destaque para o banco de dados exclusivo AuditWins AI, retroalimentado a partir de auditorias previamente realizadas. Com tudo definido, é hora de partir para a análise. Basta um clique e o time de agentes dá início ao trabalho, gerando o dossiê. Ao clicar em verificar a análise, o usuário é direcionado para o AI Stage View, que classifica os serviços por cor, de acordo com a criticidade. Tomando como exemplo a cobertura metálica, que apresentou 2 problemas. No quadro ao lado, estão disponíveis as informações necessárias para entender as divergências encontradas. A aba Smart Dash traz uma análise detalhada das dimensões avaliadas, enquanto a Timeline AI organiza os eventos por data e por procedimento auditado. Por fim, o módulo de saída. Na função Decisão Human in the Loop, o auditor revisa as evidências levantadas pela IA, valida as informações e emite o seu parecer com total controle sobre a decisão final. O sistema gera um relatório com análises detalhadas, evidências e conclusões da auditoria. A plataforma é acessível, integrada ao VLibras e conta com a opção de modo claro e modo escuro, adaptando a interface para maior conforto do usuário. Auditorias mais precisas, decisões mais seguras. Isso é o AuditWins AI. Parabéns aí pelos representantes da Universidade da Bahia. Desculpa pelo imprevisto, mas a gente conseguiu rodar o vídeo aí. Então, pessoal, de novo, né, voltando para o QR Code, votem lá, façam a sua avaliação. E agora, para dar continuidade, chamo a Universidade Federal do Amapá. Sejam bem-vindos. Já? Teste. Olá, boa tarde. Somos a equipe Unifap. Viemos lá longe, norte do Brasil. É um prazer imenso estar aqui, tá bom? Somos do Amapá. Antes de falarmos do nosso projeto, bora entender a motivação por trás dele.
O uso de IA nos processos corporativos cresce, e com isso, uma nova realidade para a auditoria, em que... Não está passando? Oh, foi. A tecnologia hoje está... Opa, continuando. Então, uma nova realidade surge para a auditoria, em que temos um sistema em que ele recebe dados, processa, entrega o resultado, e ninguém sabe o que aconteceu no meio. E não para por aí. O que a IA decide em um processo alimenta o próximo, e a influência cresce sem que ninguém tenha mapeado até onde ele chegou. E para o auditor, que precisa de evidência para tudo, chega nessa empresa sem método claro. Por onde começar? Que evidências buscar? Que riscos mapear? E foi pensando em dar visibilidade ao que estava oculto que criamos o White Box. É uma plataforma desenvolvida para auditorias independentes, auditoria interna, risco, governança. É feito para quem precisa auditar com método e consistência. E o nome não é por um acaso. Se o problema da auditoria de IA é o black box, opaco, sem trilha, sem evidência, a nossa resposta é a caixa branca. O White Box conecta riscos, mapeamento, testes e evidências numa sequência lógica. Fundamentado em referências reconhecidas como o Instituto de Auditores Internos e o Framework de Gestão de IA TUNIST, criamos um sistema com auditoria estruturada, do mapeamento até o relatório final. Aqui na demonstração, vemos que o White Box oferece flexibilidade desde o início. O auditor pode descrever o processo da empresa auditada como preferir, do chat com nossa IA ao questionário estruturado. E não tenha medo, todos os dados armazenados são armazenados de forma segura, criptografados, necessitam de autenticação, e nenhum dado confidencial é utilizado para treinar a nossa IA, e tudo em conformidade com a LGPD. E o White Box transforma tudo que foi levantado e transforma num mapa visual interativo. Esse fluxograma é completamente ajustável. Você pode adicionar, remover e ajustar conforme a realidade do processo em avaliação. Dessa forma, é possível visualizar o processo como um todo, entender como as etapas se conectam e dependem uma das outras. Além disso, a nossa IA especialista vai sugerir quais são os riscos, quais são os controles, quais são as evidências necessárias para a análise do processo. E isso vai facilitar bastante para o auditor, o que levaria horas para montar do zero, ele vai receber em minutos. Além disso, é possível que o auditor aceite, descarte ou ajuste qualquer sugestão da nossa IA, porque no White Box, quem tem a palavra final é o auditor. E à medida que o trabalho avança, o sistema vai sinalizando. Esse processo é auditável, parcialmente, ou existem barreiras que impedem sua verificação. E essas próprias barreiras se tornam um achado técnico formal, que o sistema registra e classifica, indicando se o processo é auditável, ajudando assim o auditor na documentação e identificação de deficiências de controle internos prevista na NBC-TA 265 e a conformidade do sistema ao direito de explicação do artigo 20 da LGPD. No final, o White Box gera um relatório estruturado. Cada risco mapeado tem origem documentada. Cada evidência está vinculada ao achado técnico que o sustenta. E cada decisão do auditor está rastreável. O nosso relatório não é só um PDF exportado, é a trilha completa de todo o trabalho que foi feito no nosso sistema. E a partir de R$ 600 por mês, sua firma tem acesso ao White Box e incluído com uma cota do uso da nossa IA. E caso você utilize mais do que a sua cota, o uso adicional é cobrado totalmente de forma transparente. E temos nosso plano Enterprise, transformamos o White Box em uma solução única para a sua firma, em que funcionalidades são adaptadas para a sua firma de acordo com essa necessidade. Basta entrar em contato com a gente. Essa foi a equipe da Unifap, aqui presente Dario, meu irmão Deni. O White Box entende o processo, audite de impacto. Obrigado. Obrigada, meninos. Parabéns pela apresentação. A nossa comissão agora vai ter algumas perguntas para vocês. Lembrando, 3 minutos, pessoal, perguntas e respostas. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para o meu amigo Carlos, que tem muita experiência na área de auditoria. O que você imagina dentro da auditoria, se é viável, se é fácil de usar, intuitivo? O que você achou? Conta para nós. Você pode repetir a pergunta, por favor?
Como você tem muita experiência na área de auditoria e você entende o dia a dia do auditor, porque nós somos de tecnologia, o que você imagina? É viável, é fácil de usar, é intuitivo, é útil? O que você achou? Ok. Boa tarde a todos, parabéns pela apresentação. No ramo da auditoria, né, toda informação ela é extremamente importante. Então, a gente, enquanto auditor, a gente não pode descartar, né, qualquer tipo de informação. Tá? E nesse contexto, né, eles fizeram um trabalho de pesquisa extremamente importante, tá? Muito embora a gente precisa ser amadurecido, né, mas contempla, né, uma série de caminhos que a auditoria, tá, necessita para elaborar os seus relatórios e, consequentemente, a sua opinião. Então, só sendo mais objetivo e assertivo, né? Então, a informação ela é importante, né? Muito embora careça ainda, né, de uma melhoria no processo, mas será bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a papéis de trabalho, a ferramenta de vocês está preparada para coletar as evidências, sair conclusões, aí ajuda nas análises dos documentos e já te dá um panorama? Como que está essa parte de documentação e papel de trabalho de auditoria? Obrigado pela pergunta. Ela já vai, nossa plataforma, ela é feita para já trabalhar justamente auxiliando o auditor. Por exemplo, ele aceita documentos para fazer aquele mapeamento. Você pode utilizar processos que normalmente você possa ter só uma descrição do processo, alguma informal, alguma mensagem, um e-mail. Você coloca na plataforma e ele vai te auxiliar a construir aquele processo. Você vê visualmente, que muitas vezes as empresas nem sequer têm esse tipo de visualização dos processos. Parabéns pela apresentação. Existe uma curiosidade aqui, se vocês são gêmeos. Não, só irmãos mesmo. Gêmeos, 2 anos de diferença. Tá certo. Respondida a primeira pergunta, agora a segunda. Achei muito interessante o nome, né, de White Box, porque a gente sempre fala que as IAs são uma caixa preta. Então, achei muito perspicaz. E também uma pergunta em relação ao diferencial de vocês. A gente está trazendo alguns grupos, algumas equipes com ideias similares, mas eu queria ouvir, por que contratar a White Box? O que vocês têm de diferencial? Bom, acredito que a fundamentação que a gente está utilizando são frameworks recentes, reconhecidos. Além disso, a gente pensa personalização e modularidade como um foco. Por exemplo, se a sua firma precisa de alguma coisa totalmente customizado, é justamente isso que a gente quer suprir. Você precisa usar outro framework, outro processo, é justamente essa personalização que a gente quer com a parceria com as firmas. Obrigado, Universidade do Amapá. Acho que nosso tempo aqui acabou. Muito obrigada. Tivemos várias perguntas. Obrigado. Márcio. Obrigado. Bom, agora para fechar o ciclo de apresentações, eu queria chamar no palco o pessoal da FECAP. Joga o chapéu. Então, pessoal, 5 minutos para vocês. Boa sorte, viu? Tudo bem? Pode. Está contando? Está parado. 10 segundos. Bem, se para nós isso é muito tempo, que só temos apenas 5 minutos para poder apresentar esse projeto para vocês, eu não imagino
para vocês, auditores, quanto tempo vocês gastam para juntar todo aquele documental, conectar todas aquelas informações dos seus clientes para gerar uma auditoria? Bem, para isso trouxemos uma solução, não é mesmo, Maurício? Isso mesmo, nós trouxemos o Cronos Audit, é o nosso software que veio para poder ajudar as empresas de auditoria e os auditores independentes a poderem fazer os relatórios economizando tempo, utilizando a IA de forma transparente e auditável. E como funciona esse fluxo, Vitor? Bem, o fluxo ele é bem simples. Você coloca os documentos no nosso sistema, ele vai gerar um relatório de auditoria, e não só isso, ele vai permitir também gerar um relatório específico da IA para indicar como a IA pensou naqueles processos, como ela deu aquele resultado. De forma transparente, você consegue auditar esse processo todo. Ainda mais, o nosso sistema ele permite que você crie instâncias privadas, Gemini, ChatGPT, a própria máquina virtual para as suas empresas, ou utilize a que vocês já usam atualmente na sua empresa. E temos mais um pouquinho, não é mesmo, Maurício? Temos. A empresa não precisa ficar engessada em uma única inteligência artificial. A gente pode pegar o contexto, que aquelas conversas que você tem no dia a dia, tudo aquilo que você troca de mensagem com a sua IA, e transferir para uma nova inteligência artificial. Assim você não perde o tempo reconfigurando esses pontos. Vamos parar de teoria, né? Vamos para a prática. A gente tem aqui o nosso software, você pode entrar, criar uma conta. Assim que você loga nele, já vai ter alguns insights dos relatórios que você já está fazendo, mas aqui, para mostrar para vocês o funcionamento, nós vamos criar um novo relatório. Aqui você já pode cadastrar o seu cliente colocando ali a razão dele, ele já vai pegar o CNPJ pela nossa API, o regime tributário, para poder facilitar ali o cadastro do seu cliente. E depois disso você vai subir os arquivos, em que a nossa IA vai começar a desmiuçar eles, analisar, colocar todas as regras do ISA, do IFRS ali, para poder processar e dar o seu relatório com as leis tanto internacionais quanto nacionais. Depois ela ficar pensando e analisando esses dados, a gente vai ter a primeira pré-visualização do arquivo final do relatório. Ele vai trazer em primeira instância para a gente como é que foi a extração dos dados, e aqui o que a gente está tentando mostrar com mais evidência é a constatação, que vai ter ali, em primeiro momento, parece que está tudo ok nos dados, está tudo alinhado, mas ali no segundo, por exemplo, que a gente trouxe, tem uma diferença entre a razão e o livro fiscal. E não só isso, ele avalia não só uma área, mas várias áreas que você precisa verificar durante uma auditoria. E aqui, o mais importante é que, todos os momentos, ele vai trazer a análise técnica como a inteligência artificial chegou àquele resultado. Você, auditor, especialista no assunto, pode olhar para isso e falar, opa, está legal, está tudo certo, ou não, eu tenho que aprimorar a IA, e vocês podem fazer isso, melhorando ela. Para facilitar ainda mais o trabalho, trazemos aí um questionamento, ou seja, ele verifica todas essas informações e traz já o questionamento sobre aqueles documentos, sobre aquele momento, aquela área, e ele indica já claramente no relatório, falando, ó, temos uma situação aqui, precisamos verificar. Com isso, você pode responder ou por texto, ou enviando novos arquivos, como que fizemos aqui agora no momento, e ele vai processar isso e gerar um novo relatório. Esse novo relatório está ali, ele gerou um novo questionamento, já com os documentos enviados, é diferente, não é o mesmo do outro, mas ele falou, opa, ainda temos um problema aqui, temos que resolver isso. Ao final, nós temos um relatório completo de auditoria, né, onde ele vai trazer o risco do cliente, né, se tem ressalvas, não tem ressalvas, a justificativa. Basta você, quando estiver satisfeito, baixar o arquivo, assinar ele e enviar para o seu cliente. Falando em clientes, estão aqui nossos planos para que vocês possam se tornar clientes do Cronos Audit, onde nós temos para pequenas, médias e grandes empresas. Todas elas têm essa transparência. A diferença é que você vai ter na configuração de máquinas virtuais e máquinas virtuais mais robustas. Afinal, o nosso trabalho aqui é simplificar a sua vida e economizar o seu tempo. cronosaudit.com.br. Está aí nosso QR Code, nossos contatos, equipe FECAP no palco. E lembre-se, seu tempo de auditoria vale ouro. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, pessoal. Queria abrir para a banca, se tem alguma pergunta. Mas esse ano não teve martelo do Thor, né? Cadê?
A gente esperava. Maravilha, meninos, vocês sempre inovadores, incríveis. Como a gente fala de dados sensíveis e estruturados, eu queria só, por curiosidade, entender como que vocês treinaram essa IA, como é que vocês garantem a confiabilidade desses dados, e eu gostei muito da forma como que vocês disponibilizaram, porque é acessível e democrático, né? Então, parabéns. Fiquei só com essa dúvida para a gente ter a certeza quanto que vocês treinaram, quais modelos vocês usaram, para que a gente tenha essa confiança nos resultados que está trazendo ali na IA, até um ponto que a Natália trouxe por conta da alucinação, que a gente sabe que é uma chance pequena da IA, mas que existe. Mas, parabéns. Obrigado. Bem, a gente fez vários testes com essa inteligência artificial, com vários dados, né, que a gente utilizou até com o apoio dos nossos consultores. Tá? E, basicamente, o que acontece? Ele é treinado por cliente, então ele tem uma separação por clientes, você não mistura as coisas dos clientes, então cada relatório é um cliente separado, né? E ele já tem um pré-treino básico, né? E esse pré-treino básico, normalmente, a gente não consegue evitar que ele alucine. É uma IA que a gente não tem controle, ela acaba desviando. Mas, por isso, é que a gente dá a base para unificar isso tudo e trazer para o auditor a facilidade de chegar assim, olha, toma aqui um relatório, eu tenho aqui uma visão, eu tenho gráficos, eu tenho detalhes aqui que você pode analisar se está correto, se está errado, e como aprimorar a própria IA para treinar ela mesmo, para ela atingir o ponto que cada auditoria quer. Então, permite esse acesso, e isso a gente vai por trás aprimorando todas as vezes a inteligência artificial. Meus parabéns pelo trabalho, né, pela apresentação também. Vocês devem ter feito consideração em relação ao trabalho que se dá para o acompanhamento das normas, né, emanadas principalmente pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, temos alguns colegas aqui do Conselho, e a gente sabe que, enquanto a gente está aqui conversando, tratando sobre esse assunto, as normas estão sendo alteradas. E nesse curso de vocês já contemplaram também, né, a viabilidade, né, desse valor, né? Sim, já está tudo contemplado. A gente sabe muito bem que as normas se alteram constantemente, e o nosso processo aqui de treinamento por trás das IAs, ela sempre vai levar em conta isso, levando em conta LGPD e todas as regras, tanto nacionais quanto internacionais. O nosso produto ele serve também para fora do Brasil. Tá? Então, a gente leva isso em consideração bem forte. E, claro, a própria auditoria, o próprio auditor, pode também imputar de imediato ali, fazer o treinamento da sua própria IA para trabalhar com isso. Bom, gente, aqui agradecendo a equipe FECAP, muito obrigada. Obrigado. E aí agora já temos nossa missão cumprida, todas as equipes apresentaram. Vamos agradecer aqui a comissão julgadora. Eles vão deliberar agora, porque eles têm a difícil tarefa de, junto com o público, definir quem serão os 3 finalistas aqui, os 3 vencedores do 4º Hackathon do Ibracon. As votações agora estão encerradas. A gente agradece aqui ao Carlos Henrique, a Natália, o Rodrigo e a Yaya. Obrigada, pessoal.